Santo é o fogo. Este é o estudo de número 723 do nosso canal Jabal, que vamos orar. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Você é muito, mas é muito bem-vinda aqui no nosso canal Jabal, que vamos orar e não devemos impedir a ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Vamos ao nosso tema: fogo contínuo no altar do Senhor. O nosso texto base está no livro de Levítico, capítulo 6, verso 13, que diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Tem outra versão que fala: o fogo arderá continuamente sobre o altar, jamais deverá ser apagado. Essa foi uma ordem dada por Deus aos sacerdotes de Israel. Eles deveriam colocar lenha no altar todas as manhãs. Levítico capítulo 6, verso 12 fala: o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O holocausto, então, nós vimos que deveria ser queimado sobre o altar, e o sacerdote tinha a responsabilidade de manter a lenha, de colocar a lenha, de colocar em ordem tudo do jeito que o Senhor gosta, para que as ofertas pacíficas fossem queimadas do jeitinho que Deus ordenara. E o holocausto, então, durante a noite deveria ser queimado. Levítico capítulo 6, verso 9 nos mostra: da ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto, o holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. Olha a responsabilidade, mostrando que o nosso Deus é misericordioso, mostrando que o nosso Deus, ele é detalhista. Ele ensinou tudo o que era necessário para os sacerdotes, ensinou quais seriam os deveres deles e como eles deveriam realizar a lei do holocausto. A oferta do holocausto não deveria ser feito de qualquer maneira. Levítico capítulo 6, o verso 10 e o verso 11 diz: e o sacerdote vestirá sua veste de linho e vestirá as calças de linho sobre a sua carne e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá suas vestes e vestirá outras vestes e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. Que Deus tremendo, que Deus ordeiro, que Deus maravilhoso é o Deus que nós servimos. Ele ensinou os sacerdotes e ele também nos ensina como devemos cultuá-lo, como devemos agradá-lo. E segundo os estudiosos da Bíblia, quem acendeu o altar, quem colocou fogo no altar, foi o próprio Deus. Vamos conferir? Levítico capítulo 9, verso 24, que diz: porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo jubilaram e caíram sobre as suas faces. O fogo do altar deveria ser preservado, porque era fogo santo, foi fogo que o Senhor mandou. E essa oferta do cordeiro era símbolo de arrependimento, símbolo de fé do povo de Israel, era tipo do sacrifício de Jesus, que daria sua vida como um cordeiro mudo. Sabe por quem? Por mim e por você. Sabe para quê?
para o perdão dos nossos pecados. Isaías, no capítulo 53, o verso 6 e o verso 7 fala assim: em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes, cada ser humano tomou o seu próprio caminho, e Yahvé fez cair sobre ele, fez cair sobre o nosso Senhor Jesus a iniquidade de todos nós. Olha o que aconteceu, ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo, não abriu a sua boca, agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores. Ele não expressou nenhuma palavra. Foi o nosso Senhor Jesus que fez o sacrifício da expiação dos nossos pecados para que pudéssemos estar novamente em comunhão com Deus. Isto é amor, isto é o imensurável amor do nosso Deus por nós e do nosso Jesus que deu a sua vida por cada um de nós. A oferta do holocausto era para o perdão dos pecados e Jesus é o nosso Cordeiro que Deus, Ele deu por nós. O nosso Jesus, Ele deu a sua vida, Ele deu seu sangue por nós, para nos perdoar os pecados, para nos justificar diante de Deus. João, no capítulo 1, verso 29, fala: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha caminhando em sua direção e disse, olha o que João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que palavra tremenda que João Batista estava falando para aqueles que pudessem ouvir. O nosso Jesus, é Ele que tira o pecado do mundo. E quando nós aceitamos o sacrifício do nosso Senhor Jesus, que foi feito na cruz do Calvário, o Espírito Santo, Ele vem habitar em nós. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Olha que tremendo, somos santuários, nós somos o templo onde o Espírito Santo de Deus habita em nós. O nosso corpo, então, é o templo do Espírito Santo. Nós podemos dizer que o nosso coração é o altar do Senhor. Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 6, verso 19 e verso 20, ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não pertenceis a vós mesmos? Olha a pergunta de Paulo, você ainda não entende isso? Que o teu corpo não é teu? Que o teu corpo é santuário, é o templo, é a habitação do Espírito Santo? Ainda Paulo continua, pois fostes comprados por alto preço, portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Nós somos templo do Espírito Santo, mas também Pedro nos ensina que nós somos sacerdotes de Deus. 1 Pedro capítulo 2, verso 5 fala: vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de ser de sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Mas se nós olharmos, nós somos constituídos por nosso Senhor, sacerdócio santo, para podermos servir ao nosso Deus Todo-Poderoso. Apocalipse, o nosso Jesus fala em Apocalipse capítulo 1, verso 6, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus.
Deus quem? O nosso Pai. A Ele, portanto, sejam glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. A Bíblia, então, nos mostra que um dos símbolos do Espírito Santo é o fogo. O fogo, ele simboliza a presença de Deus. Olha o que João Batista ainda testifica de Jesus. Mateus capítulo 3, verso 11. Eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha a humildade deste homem que foi muito usado pelo Senhor, que foi o precursor do nosso Jesus. E Paulo, ele adverte os irmãos de Éfeso que não deveriam entristecer o Espírito Santo, mas essa advertência também é para nós. Efésios capítulo 4, verso 30 diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual foste selado para o dia da redenção. Paulo também adverte os irmãos de Tessalônica, sabe para quê? Para não apagarem a ação do Espírito Santo. Vamos conferir em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19. Não apagueis o fulgor do Espírito. Paulo estava falando, não apaguem a força, o brilho intenso, a vivacidade do Espírito Santo dentro de vocês. Não devemos impedir a ação do Espírito Santo em nós e através de nós, porque nós temos o Espírito Santo, como Paulo fala em Romanos capítulo 8, verso 9, vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Nós aceitamos o Senhor Jesus, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós, então nós somos selados pelo Senhor. E ao invés de apagarmos o brilho do Espírito Santo, nós devemos fazer ao contrário, ou seja, nós devemos deixar brilhar mais e mais, aquele brilho intenso. Nós devemos deixar o Espírito Santo agir mais e mais através de nós e em nós. E Paulo, ele fala justamente em Efésios capítulo 5, verso 18 e 19, não vos embriagueis com vinho que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Ainda Paulo fala, a ação do Espírito Santo dentro de vocês vai fazer vocês entoar a adoração ao Todo-Poderoso. O Espírito Santo, ele nos ensina a cultuarmos ao Senhor, ele nos auxilia, ele nos transforma, ele nos fortalece. O Espírito Santo de Deus agindo em nós, ele nos dá vida. Paulo fala em Romanos, no capítulo 8, verso 11, e se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, olha do que ele está falando, e se o Espírito do Senhor, do Deus Todo-Poderoso que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus, igualmente vos dará vida a seus corpos mortais por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Não somente nos nossos corpos mortais, se pararmos para pensar, mas também Ele nos dará a vida eterna, a vida espiritual em nós. Ela se dá através do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai formando em mim, ele vai formando em você a Cristo Jesus. Ele nos torna semelhantes a Cristo Jesus, ele nos adorna, sabe para quê? Para que como uma noiva possamos nos encontrar com o nosso noivo, com o nosso Jesus. Em 2 Coríntios, no capítulo 3, verso 17, verso 18 diz, o Senhor é o Espírito e onde quer que o Espírito esteja, ali a
verdade, mas todos nós, com face descoberta, contemplamos como por meio de um material espelhado a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescente, de glória em glória, na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Imagina, você está sendo transformado dia a dia, de glória em glória, a imagem do nosso Senhor Jesus. É motivo de muita alegria, é motivo de gozo, de satisfação no Senhor. O fogo, ele é símbolo da presença de Deus, o nosso Deus. Você sabia que ele é um fogo consumidor? Vamos conferir Deuteronômio capítulo 9, verso 3. Olha o que diz: sabe, pois, hoje que o Senhor teu Deus, que passa diante de ti, é um fogo consumidor. Então você tem que entender que este fogo consumidor, que é o nosso Deus, é um fogo de justiça, e é Deus que dá vitória a seu povo. Deus, ele é o fogo que dá vitória ao seu povo. Se você parar para pensar, o autor do livro de Hebreus, ele também fala a mesma coisa. Está escrito no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 29, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Olha que interessante, vimos no Antigo Testamento e agora vimos no Novo Testamento. Mas uma coisa também que Deus nos mostra na sua palavra, ele é um Deus zeloso. Deuteronômio capítulo 4, verso 24 diz: pois Yahvé, o teu Senhor, o Eterno, é Deus zeloso, é fogo consumidor. Se pararmos para pensar, eu vou começar a concluir. Os patriarcas, eles construíram altares. A Bíblia mostra Abraão construindo altares, Isaque, Jacó e os sacerdotes. Eles tinham a responsabilidade de manter o fogo no altar aceso. E nós temos o fogo do Senhor dentro de nós. Nós temos o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós. Portanto, nós devemos mantê-lo, devemos manter no altar do nosso coração, assim como Jesus. Ele é o nosso sumo sacerdote, ele entrou no céu, ele se deu como sacrifício perfeito para pagar o preço altíssimo pelo perdão dos nossos pecados, pelo nosso resgate. Nós devemos estar atentos ao nosso altar, não devemos impedir, não devemos resistir à ação do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque como é um símbolo do fogo, o fogo purifica, ilumina, aquece os nossos corações. Nós devemos preservar, nós devemos agradar ao Senhor. Não podemos entristecer o Espírito Santo e não podemos apagar o fulgor do Espírito Santo dentro de nós. Precisamos, através da palavra de Deus, através da oração, através de uma vida para a glória do nome do Senhor, estarmos constantemente atentos a como o Senhor está olhando para nós. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, faça o seu comentário, compartilhe e dá o seu like. E caso você ainda não se inscreveu no canal Jaboque Vamos Orar, se inscreva, que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.